Saúdo vocês, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa manhã. E eu continuo com a exposição do livro de Jonas. Abra lá sua Bíblia, ligue seu tablet, seu telefone. Não sei se alguém trouxe computador. Pode também ligar que vamos estar lendo, tá? Jonas capítulo 3. Estudando essa semana o capítulo 3, eu tinha que decidir até onde eu iria. E eu percebi que o capítulo 3, eu não quero pular muito, é muito rico, se não o mais rico de todos os capítulos do livro. Acho que ele traz a ideia central do que Deus queria ensinar para Jonas. E eu ri muito, então acho que vocês vão, não que você piadista aqui, tá bom? Mas eu ri muito com as atitudes de Jonas nesse capítulo. E eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Em Jonas capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 10. Então acho que vai dar para a gente terminar mais um capítulo hoje, tá bom? Se Deus assim o permitir. Então peço para vocês já abrir sua Bíblia para nós começarmos a nossa exposição. Em Jonas, no capítulo 3. Antes de começar a ler, eu quero fazer uma recapitulação para as pessoas que não têm podido seguir tudo que nós estamos fazendo aqui. Jonas não é aquele profeta fujão somente, tá? Não é somente o profeta que foi engolido por uma baleia, e como algumas pessoas vieram falar para mim, domingo passado, nossa, Samuel, eu achava que a baleia tinha engolido ele na hora que ele foi jogado. A gente viu que não, ele afundou, e quando estava chegando à beira da morte, Deus o resgatou. Mas um contexto importante que eu não tinha parado para perceber, mas na leitura, eu peguei que Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que foi mandado a pregar para gentios. O único. Todos os outros profetas foram mandados aonde? Israel, Judá. Foram encorajar os reis, foram encorajar ou lembrar ao povo de Israel de alianças que eles já conheciam. Agora imagina um profeta, tá? Que vai para uma terra onde nem sequer falam a língua dele. Você parou para perceber isso? Jonas não falava a língua dos assírios. Lembre-se que Nínive, a cidade para onde Jonas deveria ir, era uma cidade assíria. Era uma das capitais do Império Assírio que estava crescendo naquela época. E Jonas não falava nem a língua. Então, eu imaginei Samuel chegando aqui no Brasil e tendo que pregar. O espanhol e português é muito parecido e tem certas coisas que dá para vocês pegarem. Mas se eu não falo um português um pouco mais claro, tudo que eu quero ensinar, né, não faz sentido nenhum. Faz sentido para mim, mas pouco sentido para vocês. Eu imagino Jonas tinha que ir para uma cidade inimiga, de um povo que não conhecia Deus, tá bom? Pare para pensar o contexto. A Síria era o império que estava crescendo. A economia do mundo daquela época girava em torno aos mercaderes, pessoa que trabalhava com mercadoria, que levava nos barcos, que trazia as especiarias do Egito, que vendia. Era isso o comércio antigo. E tudo passava por a Síria e o grande inimigo que era o Egito naquela época. Então o Egito estava se apagando e a Síria estava crescendo. E os assírios, eles não tinham um Deus, eles tinham vários deuses. Então Jonas, um profeta, que tinha que ir para um lugar onde não falavam a língua dele, onde não adoravam ao Deus dele, e eles iam ter que ouvir uma pregação de condenação ainda. Seria mais ou menos que uma loucura o que Jonas tinha que fazer. Além do sentimento que estava no coração de Jonas de quê? De que esse povo não merecia a salvação. Desde o ponto de vista
pessoal de Jonas, os assírios eram um povo que não merecia salvação. Que se eles deveriam ser destruídos, tinha que ser logo e o mais rápido possível, porque Israel, na época de Jonas, recebeu muitas bênçãos na parte econômica, porque os reis que estavam lidando com Israel, que era o país de Jonas, eles estavam fazendo um trabalho administrativamente falando muito bom. Então tinham muitos recursos econômicos, só que Israel naquela época adorava ídolos. Adorava, como eu disse já, os bezerros de ouro. Ao invés de adorar a Deus, eles tinham se voltado para adorar os ídolos e tinham se esquecido do Senhor. Mas vamos lá para o capítulo 3 de Jonas, do verso 1 até o 10. Vamos fazer uma leitura corrida e depois eu vou tratando por tema, tá bom? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Se você quiser riscar na sua Bíblia, coloque pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando. Veja o discurso de Jonas. E lembre-se, ele não falava a língua dos assírios. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esse era todo o discurso de Jonas. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Verso 7, então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Vou repetir de novo o verso 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado porque ainda, Senhor, em meio a tantas dificuldades e problemas ao nosso redor, ainda temos a liberdade de abrir a Tua Palavra e compartilhar ela, Senhor, de forma que podemos meditar e trazer, Senhor, princípios para a nossa vida. Eu peço desde já que Teu Espírito Santo nessa manhã venha falar a cada um dos meus irmãos aqui e que a Tua Palavra possa, como uma semente, Senhor, trazer fruto dentro do nosso coração. Permite, Senhor, que sejamos pessoas comprometidas contigo e, acima de todas as coisas, conhecedoras da Tua graça e da Tua misericórdia. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu dividi o capítulo em 4 temas. O primeiro a primeira parte é, se você está anotando, Deus comissiona Jonas pela segunda vez. O primeiro ponto. O verso 1 e 2. Perceba o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. Eu estava lendo a palavra de Deus e eu percebi que muitas vezes poucas vezes na verdade, Deus deu segundas oportunidades. E uma dessas vezes é aqui. O Senhor deu uma segunda oportunidade para um profeta que, diante dos nossos olhos, agora que você conhece um pouco melhor o coração de Jonas, não merecia uma segunda oportunidade. E pense num profeta que sim merecia. Moisés.
Moisés merecia sim uma segunda oportunidade. Porém, quando Moisés, ao invés de falar para a rocha, que a rocha dê água para o povo de Israel, ele ficou bravo, irritado, e ele bate na rocha, ao invés de obedecer ao Senhor. Isso aconteceu uma vez, e o Senhor diz o que para ele? Por causa dessa desobediência, você não entrará na terra prometida, e você morrerá no deserto. Porém, para um profeta irresponsável, um profeta impiedoso, um profeta desobediente, um profeta fujão, se você quer chamá-lo assim, Deus deu uma segunda oportunidade. Mas a pergunta é, por que é que Deus deu essa segunda oportunidade? Porque pensando assim, você vai dizer assim, nossa, mas Moisés merecia entrar na terra prometida e Jonas merecia morrer. Mas na verdade Deus não está preocupado tanto com o que Jonas está fazendo, mas sim com o que Deus quer fazer. O propósito de Deus desde o princípio do livro de Jonas vem sendo o quê? Eu quero que você pregue para os ninivitas. Deus não estava interessado em lidar primeiramente com Jonas. Deus está primeiramente interessado com a sua vontade, que é que a pregação chegue aos ouvidos de um povo gentil. Então Deus ainda assim vai usar a desobediência de Jonas para transformar vidas durante todo o caminho. Mas perceba, a vontade de Deus vai prevalecer em toda a história. Jonas desobedeceu, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Fazendo um cálculo assim bem por cima, dá 1.600 quilômetros da onde ele deveria ir. Jonas foi, e sabe a quanto ficava Nínive? Nínive ficava a 800 quilômetros. Jonas foi justamente ao dobro, de longe, da onde Deus queria que ele fosse. Mas o Senhor de lá o trouxe, e durante esse caminhar, Deus ainda salvou a vida de quem? Dos marinheiros. Marinheiros, homens experientes, homens que lidavam com o mar, homens que lidavam com seus deuses, fizeram o quê? Abriram mão de si mesmos e começaram a acreditar em Deus. Mas Deus dá uma segunda chance a Jonas, para que ainda assim a sua vontade seja feita e a mensagem de Deus chegue até os ninivitas. Nem todos recebem uma segunda oportunidade. Se olharmos para o coração de Moisés, Moisés era um homem digno de segunda oportunidade. Jonas não, mas ainda assim o Senhor diz para ele: Jonas, você quer que eu desenhe para você? Então vou desenhar. Vai até Nínive. Segunda vez que estou falando, sabe? Se você não entendeu, vou desenhar. Nínive. Tá bom? Vai. A palavra de Deus nos fala, verso 2, a importância que tinha a cidade de Nínive para Deus. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus conhecia o coração de Jonas e quanto ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Tanto é que Deus diz para ele: eu vou te dar a mensagem que você vai falar. Você não vai ter que inventar nada. Você vai ter que ir lá e falar o que eu vou dizer para você. E perceba qual é o discurso que segue depois, verso 3, onde a gente passa o segundo ponto. Jonas obedece. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Glórias a Deus. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Pessoal, dessa vez Jonas se levanta e obedece. Só que eu me imaginei a Jonas chegando lá em Nínive. Cidade gigante. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei: uau, essa cidade é imensa. Nínive era uma cidade muito grande, mais ou menos uns 160 quilômetros quadrados. Era uma grande cidade. E o pior de tudo, era uma cidade murada. E os muros, gente, era tão grande
que cabiam 3 carroças andando em cima dos muros, só para você pensar na ideia de como era aquele muro. E Jonas chega lá, ele nem falava a língua, vamos pensar no contexto, tá? Jonas não falava a língua dos assírios. Jonas estava fedendo, certo? Porque você se lembra que ele saiu do peixe e ele teve que andar pelo deserto 800 quilômetros até chegar a Nínive. Então, pensa num cara que estava fedendo. Era Jonas. Chegando com uma mensagem que Deus ia lhe dar, e essa mensagem é a que segue, verso 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. A mensagem de Jonas tinha 6 palavras. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. São 6. Tira o A, que é uma conjunção, tá? Pessoal, 6 palavras que condenavam uma cidade que era o império emergente. Eu penso nos ninivitas: nossa, esse aí é mais um doido que temos na cidade. Chegou mais um louco. E ainda fala uma língua que a gente nem entende e ele está correndo. Jonas, como profeta, era chamado a chegar nas praças, num lugar público, e parar ali e gritar para todo mundo o que Deus queria que o povo ouvisse. Porém, sabe o que Jonas fez? Ao invés de percorrer a cidade em 3 dias, ele percorre a cidade em um dia. Uma cidade de 160 quilômetros quadrados. Como é que você sai pregando numa cidade dessa? Eu imagino Jonas correndo e falando daqui a 40 dias, e o pessoal que já estava lá já não ouviu toda a informação. E ele foi com tão má disposição que ele falou em um dia só. Se pararmos para pensar no contexto de hoje, um pregador desse, má disposição, que cheira mal, que chega falando uma língua que a gente não entende, que chega ainda pregando uma pregação que nos condena, qual que seria a sua atitude? Você daria ouvidos para um cara desse? Um cara que está te condenando, primeiro, pelo que você faz. Segundo, que mal fala a sua língua. Terceiro, que é de um povo inimigo, e um povo inimigo que não é nem superior a você, é inferior. Um cara que está fedendo a peixe, a suor, que não toma banho há sei lá quanto tempo. Muitas vezes, eu, Samuel, tenho que tomar um banho, né? Colocar um perfume, para pelo menos vir com uma aparência boa aqui para você prestar atenção em mim. Porque eu imagino, se eu viesse aqui de qualquer jeito, talvez muita gente nem prestaria atenção em mim. Mas pensa em Jonas. Jonas já tinha uma má disposição, já não queria que os ninivitas ouvissem a palavra, pregou de qualquer jeito. A opção que ele dava para os ninivitas era: eu vou pregar, Senhor, mas eu vou pregar do meu jeito. Eu vou pregar a palavra que o Senhor me dá, mas do meu jeito. Qual que é o resultado que poderia ter saído disso? Para nós, uma total catástrofe. Esse povo condenado, eles vão morrer, eles não vão se salvar, não vão ter oportunidade de conhecer ao Senhor. E eu quero que você risque na sua Bíblia, ou guarde o que eu vou falar agora. Esse aqui é o maior milagre que aconteceu no livro de Jonas. Não é o peixe que engole o profeta, tá? E leva até a terra. O maior milagre do livro de Jonas é o que acontece aqui. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco.
Um cara que pregou de qualquer jeito, um cara que não estava nem aí com as pessoas a quem ele tinha que atingir, um cara que na verdade obedeceu ao Senhor, mas de má vontade, que teve um falso arrependimento, porque na verdade no coração dele, ele estava querendo condenar os ninivitas, vai e prega a uma cidade, e essa cidade se converte. Milagre. Milagre. Pessoal, quando Deus quer, a salvação chega. A quem Deus quer, a salvação chega. Porque a soberania do Senhor está acima das nossas intenções. Se Deus dependesse das nossas atitudes para mudar a vida das pessoas, estaríamos muito mal. Porque quantas vezes temos verdadeira disposição de obedecer ao Senhor? Quantas vezes temos guardado realmente interesse e amor pelas pessoas? Quantas vezes temos realmente olhado para a pessoa que está do nosso lado e dizer assim: eu amo você e vou pregar o Evangelho para você, e de boa maneira? Muitas vezes não. Muitas vezes condenamos as pessoas que estão ao nosso redor e nem falamos do Evangelho para elas, porque elas não merecem. Essa pessoa não merece nem ir para o céu. Eu já ouvi pessoas, crentes, falando isso. Nossa, esse cara merece ir para o inferno. Se a salvação chegasse às pessoas pelo nosso juízo, então o mundo estaria condenado. Porque com quanta gente temos agido como Jonas muitas vezes, com má disposição, com má vontade, com pouco desejo de servir, fazendo de qualquer maneira. Mas graças a Deus que a mão do Senhor está sobre nós. Porque Jonas foi o pior pregador, com a pior disposição, com a pior linguagem, com o menor discurso. Mas Jonas, a pregação de Jonas, não Jonas, tá? A pregação de Jonas salvou uma cidade. Uma cidade. Eu tenho aqui anotado pessoas que trabalharam 40 anos, 30 anos, e as suas pregações, elas não serviram quase para nada. Eu anotei aqui o profeta Jeremias, que pregou para uma geração durante anos, e essa geração não se converteu. E o profeta Jeremias é um dos exemplos para nós. Isaías, o profeta Elias, o único profeta no meio de 850 profetas de Baal, que não se converteram. E pessoas que eram temerosas a Deus. Jesus, 3 anos pregou, ensinou, tinha 12 discípulos, e no momento mais difícil, um negou ele, outro traiu, e os 10 fugiram. Jesus. Mas com Jonas, um cara que realmente, se olharmos para o mérito do pregador, não merecia nada. Nossa, quem que é esse sem ninguém aí que vai pregar? Nossa, quem que é esse cara? Mas Deus decidiu usar ele, apesar dele, para transformar a vida de uma cidade. Pessoal, muitas vezes vem gente e fala comigo: nossa, eu não tenho capacidade. Eu às vezes estou cansado. Às vezes, sabe, pastor, eu acho que preciso fazer ainda um curso para poder que as pessoas possam me ouvir. Às vezes, pastor, eu acho que eu não sei nada de Bíblia. Às vezes estou cansado, estou no trabalho, sabe, tenho que lidar com a família, com a esposa, os filhos, e ainda ministério, sabe, eu acho que Deus não vai conseguir me usar. Meu querido, minha querida, se Deus usou um profeta que tinha má disposição, pouca vontade e nenhum amor pelas pessoas a quem ele tinha que pregar, se você tiver amor, se você tiver disposição,
E se você tiver ganas de servir ao Senhor, imagina o que Deus pode fazer contigo. Imagina. Eu estou colocando Jonas como exemplo contrário, tá? Como exemplo do que a gente não deve ser. Se você tiver disposição no coração, coisa que Jonas não tinha. Se você tiver uma pregação que tocou seu coração, se você tiver amor pelas pessoas que estão na sua frente ou do seu lado, imagina o milagre que Deus pode fazer. Se uma cidade se converteu contra a tamanha atitude de um profeta irresponsável, imagina o que Deus pode fazer com homens e mulheres responsáveis. Homens e mulheres comprometidos e comprometidas. Pessoas que se derramam diante do Senhor e reconhecem a sua fraqueza, mas que dizem para o Senhor: Senhor, estou aqui. Eu quero fazer. Eu quero te servir. Você percebe que o maior milagre está aqui? No verso 5 do capítulo 3. Não está no peixe. O peixe foi um instrumento para levar Jonas a fazer a vontade de Deus. Mas o milagre se cumpre aonde? Quando essas pessoas acreditam em Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Se a salvação das pessoas dependesse da vontade delas, elas estariam perdidas. Graças a Deus que a salvação vem somente do Senhor. É assim que termina o capítulo 2. A salvação vem e é do Senhor. Ele dá a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Você e eu somos meros instrumentos do Senhor. Veja as atitudes do rei. Vamos passar para o terceiro ponto. A conversão que vem pela graça. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, ele tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Vamos fazer uma pausa. O rei de Nínive era o encarregado, não era o rei do império, tá? Era o encarregado de lidar com a administração daquela cidade dentro de todo o império assírio. Só que os reis, para você ter uma ideia, os reis da época, eles se vestiam com púrpura, que era um tecido muito difícil de ser feito. Além disso, tinha incrustações de ouro dentro. Imagina, os fios eram feitos de tal maneira que eles podiam costurar com ouro. Imagina um rei chegar até o ponto de se humilhar e se vestir com pano de saco. Sabe o que é pano de saco? Era os sacos, eu falei no começo, que aqueles povos, eles mexiam muito com mercadoria. Então, carregava legumes, carregava, carvão, um monte de coisa. E colocavam dentro de sacos para levar para os barcos, para levar para as carroças, para os lugares que eles tinham que levar. Eles pegaram aqueles sacos que eram instrumentos de trabalho e se vestiram com aquilo, em sinal de humildade. A atitude dos orientais da época era abrir mão de tudo que eles tinham, tudo que eles eram, quando eles estavam de luto. E aqui a condenação não tinha chegado ainda, mas eles já estavam de luto porque sabiam os pecados que eles tinham cometido diante de Deus. Então eles tomam uma atitude de luto que Jó também tomou quando ele foi afetado por Satanás e quando perdeu tudo o que tinha. Ele também se vestiu de pano de saco e também se sentou sobre cinzas. Por quê? Porque ele estava dizendo: meu nome não serve de nada, quem eu sou não serve de nada, a minha roupa não serve de nada, o lugar onde eu estou sentado não serve de nada, porque eu sei que errei contra o Senhor.
e me humilho diante da sua presença. E o mais interessante de tudo é que o rei dá o exemplo. Quando ele diz, veja lá, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. O próprio rei reconhece quais são os seus pecados. Ele abre mão da comida, porque sabe que a comida não vai trazer salvação. Ele abre mão da sua posição, porque sabe que sua posição não vai trazer salvação. Ele abre mão dos seus animais, porque naquela época a maneira que você enxergava a riqueza de um homem era pela quantidade de gado que eles tinham. Então o primeiro que eles fazem, até os animais vão ter que se vestir como a gente. Para os críticos da Bíblia isso parece muito absurdo, porque onde já se viu um animal se vestindo de pano de saco? Mas para nós tem um significado muito importante. O rei nada mais estava dizendo: até as nossas posses pertencem ao Senhor. Por isso até eles não vão provar nada, não vão comer nada, e vão estar do mesmo luto que a gente está participando. Vamos entregar as nossas vidas completamente. Tudo que temos, tudo que somos, nosso nome, nossa roupa, nossos bens. E o mais interessante, ele diz: abram mão dos seus maus caminhos e da violência. Porque era o que tomava conta da vida dos ninivitas. Você se lembra lá na primeira pregação que eu falei do que mais ou menos os ninivitas faziam? Então o rei reconhece que todos esses maus caminhos eles precisam abandonar. E o mais importante que vem aqui a seguir é o verso 9. Ele diz: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Quantas pessoas muitas vezes se humilham? Eu já vi, e acontece muito em igreja, tá? Pessoa que se humilha, mas que diz para Deus: Senhor, restitui, coloca para mim de novo o que perdi, exigindo coisas para Deus. Restitui, agora, me dá, ordena para Deus. Em que momento o rei de Nínive está ordenando que Deus tire a sua ira? Ele não está ordenando em momento nenhum. Ele está reconhecendo quem Ele é. Em que momento você vê que o ser humano é digno da salvação por si mesmo? Em que momento? Você e eu, meu irmão, minha irmã, não somos dignos de salvação, não. Nenhum de nós. Todos somos pecadores. O Senhor não tem dever nenhum em nos perdoar. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Se não fosse o Senhor e a sua misericórdia, todos nós estaríamos perdidos. Só pela graça de Deus que podemos ter a salvação. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Não tem como eu não falar sobre essa questão de se arrepender. Deus, a palavra de Deus em Números fala que Deus não é homem para que se arrependa. Então você vai me dizer: mas Samuel, então está se contradizendo, Deus se arrependeu? Na verdade, o que acontece aqui é um antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Deus não sente o arrependimento da mesma forma que eu e você sentimos. Mas é a maneira que o profeta Jonas encontrou para explicar para nós a atitude de Deus. Deus nada mais que se voltou um passo atrás. Sabe quando está com o pé sobre a cidade? Imaginem, o pé de Deus sobre a cidade, igual o meu, grandão, né?
o pé sobre a cidade para destruir Nínive. Quando os ninivitas se arrependeram, o Senhor dá um stop no pé dele e para. Mas não significa que ele não cumpriu a sua palavra. Sabe quanto tempo durou o arrependimento dos ninivitas? 30 anos. Depois de 100 anos, se você abrir lá em Naum, aqueles livros que talvez você não lê, porque estão no meio da Bíblia, é difícil de achar. Então, em Naum, tem a profecia da destruição de Nínive, 100 anos depois. O arrependimento dos ninivitas, de toda a geração, não durou mais do que 30 anos. Mas ainda assim, o Senhor perdoou essa geração. Sabe por quê? Na palavra de Deus diz lá em Lucas, que um dia os ninivitas se levantarão para condenar aqueles que não acreditaram na pregação de Cristo. Então teve ninivita que se arrependeu de verdade e que um dia vai estar lá no céu, que você e eu vamos ver, e que acreditou na mensagem de Jonas e que recebeu a salvação por conta da sua fé. Mas você pode pensar, nossa, mas Samuel, eles se cobriram de pano de saco, eles clamaram a Deus com todas as suas forças, eles deixaram de comer, então é isso que deu a salvação para eles? Não. Veja o verso 8. Olha as ordens do rei. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Segunda coisa. Primeira coisa, cubram-se de pano de saco. A segunda, todos clamem a Deus com todas as suas forças. A terceira, deixem os maus caminhos e a violência. E outra era, parem de comer. Mas vejam o que Deus viu. O que foi mais importante para Deus? Verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Pessoal, você pode jejuar. Você pode até se colocar roupa de pano de saco e sentar nas cinzas. Você pode deixar de comer coisas que você gosta, fazer promessas para Deus, clamar a Ele com todas as suas forças. Mas se você não se arrepender dos seus maus caminhos, a salvação não chega. Porque para Deus o mais importante foi aqui, Ele viu como abandonaram os seus maus caminhos. Tem gente que diz, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu canto no louvor, eu faço boas obras, eu faço jejum, eu oro, mas não se arrepende dos seus maus caminhos. Não adianta nada, boas obras, se não houver mudança de atitude. Que foi o que falou mais alto na vida dos ninivitas? Não foi o jejum, não foi o pano de saco, não foi a cinza, não foi abandonar certas comidas, não foi clamar a Deus com todas as suas forças, foi abandonar os seus maus caminhos. É isso que o Senhor toma em conta. Arrependimento significa mudança. Deus exige dos seus filhos mudança de atitude, mudança de vida. É assim que Ele olha para o seu coração. Não adianta nada méritos pessoais, porque se vamos nos deixar levar pelos méritos, Jonas não merecia a segunda oportunidade, mas o Senhor deu. O Senhor nos dá graça. O Senhor já te deu, talvez não 2, talvez 3, talvez 4, talvez 5, talvez 6, talvez 7 oportunidades. E hoje é mais uma. Para você e eu nos arrependermos e mudarmos os nossos maus caminhos. A fofoca,
a ira, a raiva. Se você tem problema com a comida, bebida, abandone. Coloque Deus como o centro da sua vida e não essas coisas. Alguma pessoa que é o seu ídolo, virou seu ídolo, talvez. Você coloca esperança nessa pessoa, abandone isso. Deixe de dar jeitinho. Pague suas dívidas. Pague suas contas, pague seus impostos, cumpra seus deveres. Seja um pai exemplar, uma mãe exemplar para os seus filhos. Ontem nós tivemos reunião com a liderança e nós estávamos falando o quanto as pessoas olham para você quando você é líder. Você não pode errar. Quando você erra, tem muita gente te olhando. E alguns vão entender, mas outros não. E muitas vezes, pelas nossas atitudes, nós estamos deixando que muitas pessoas percam a oportunidade de servir ao Senhor. Pela falta de compromisso. E não é compromisso com Samuel. O compromisso é com Deus. Porque eu vejo você normalmente domingo. A menos que você me chame para tomar um café ou para orar junto. Ou você venha ao escritório, eu vou te ver durante a semana. Mas sua vida acontece durante a semana. Quem te vê e está contigo em todo momento é Deus. E Ele vê se você abandonou ou não os seus maus caminhos. Você pode vir aqui e falar para mim: pastor, eu jejuei essa semana, eu orei essa semana, eu cantei essa semana, eu preguei o evangelho essa semana, eu li meu devocional essa semana. E falar para mim um relatório enorme de coisas que você fez. Mas só você e Deus sabem se verdadeiramente tem acontecido arrependimento na sua vida. Pessoal, é o que Deus olha. Não sou eu que estou dizendo, o livro de Jonas. Que Deus olhou para como eles abandonaram os seus maus caminhos. Sabe o que é abandonar? É você pegar, soltar e deixar, e ir embora. Ir embora. Ficar longe. Nem se lembrar. É isso que significa a palavra abandonar. Pessoal, fechando. Apesar da mensagem do pregador e da atitude pessimista, o Senhor fez milagre. Mas esse milagre aconteceu porque houve arrependimento. E arrependimento, gente, é você se reconhecer, assim como o rei de Nínive, de que tudo que você é, tudo que você tem, o status, o nome, as coisas, não serve de nada diante de Deus. O que serve é um coração humilhado, contrito e arrependido. O Senhor talvez já tenha te dado não 2, mas já te deu 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades para você mudar a sua vida. E hoje é mais uma. Todo dia é mais uma oportunidade para você mudar a sua vida. Para você ter uma disposição no coração de amar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Mas é um compromisso que eu não posso tomar por você. Eu posso tomar por mim. Mas que Deus encoraja e chama você a fazer hoje. Então, nós vamos orar.
E eu gostaria que você, diante de Deus, em seu coração, você se arrependa do seu pecado, não para mim, eu não preciso saber, mas Deus sabe. E que você tome um compromisso com Ele, de ter uma disposição para fazer a vontade de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.